Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Gente, hoje o nosso podcast está para lá de especial, com um tema super atual. Então, antes de eu continuar falando, vai lá, curte, comenta, compartilha, e é importante você fazer isso. Curtir, comentar e compartilhar. 3 Cs, tá? Faz, porque isso daí a plataforma entende que está sendo um conteúdo relevante e muitas pessoas podem ser alcançadas através desse conteúdo. Então, vai ser de bênção para você, disso eu não tenho dúvida, mas você pode ser de bênção para outras pessoas, divulgando lá nas suas redes sociais sobre o conteúdo que nós vamos estar compartilhando. Então, corre lá, comenta, compartilha, curte, e também vai lá no Instagram e curte o mulheres.ict e o nosso podcast Aprendendo com Elas. Lembrando que sempre temos aqui conteúdos interessantes, e se você não viu ainda conteúdos que nós já temos aí na plataforma, resgata, vai lá, assiste e também curte, compartilha, comenta, porque certamente, além de ser uma bênção para você, será uma bênção para outras pessoas. O nosso tema hoje é algo que tem muito a ver com todos nós, independente da idade que temos, né? Mas Simone, será? Com certeza, e vocês vão entender isso no decorrer aqui do nosso bate-papo. E o tema hoje é o caminho de um envelhecimento saudável e feliz. Simone, mas eu sou jovem. Querido, você já faz parte da turma que está envelhecendo, você vai saber por quê. E hoje nós temos aqui um querido, eu tive o prazer de conhecer o Daniel aqui na igreja, numa ação social que foi feita pelo Ministério de Ação Social aqui na igreja, da terceira idade, e foi maravilhoso, gente. Eu vim participar e fui tremendamente abençoada pela palestra que o Daniel ministrou aqui. Então, Daniel Mares Dias, seja bem-vindo ao nosso podcast Aprendendo com Elas, e eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem está nos assistindo. Simone, eu agradeço o convite, agradeço a igreja e agradeço pela abertura de um espaço tão essencial para nós hoje. Digo, não apenas no contexto da igreja, mas no contexto em geral. Nós temos uma missão de compartilhar conhecimento e abençoar vidas. Conhecimento é uma maneira de abençoar pessoas, de mudar realidades. Então eu agradeço por essa oportunidade. Meu nome é Daniel Mares, sou psicólogo desde 2016, atuante no setor clínico, no setor da educação, no setor institucional e também no setor social. Eu agradeço por essa oportunidade porque durante pouco mais de 6 anos do meu trabalho como psicólogo, eu tive a oportunidade de trabalhar em núcleos do setor social com idosos. Eu atualmente estou completando uma formação em neurociência e ao longo desse tempo, uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar, que eu acredito que se a gente pudesse resumir toda a lição de hoje em poucas palavras, justamente falando sobre a ideia de que o envelhecimento é um processo natural, é um processo contínuo, é um processo que basta nascer para você vivenciar ele. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando de uma convocação natural da nossa vida, que pode ser experimentada com dor, com dificuldade, ou com muito prazer, muita serenidade e muito desfrute. Se hoje a gente convidasse um grupo de pessoas para uma viagem lá para o deserto do Saara, só que essa viagem só aconteceria daqui a uns 30 anos. A gente imagina que todo mundo, quando chegasse lá daqui 30 anos no destino, lá no Saara, dificilmente ia se perguntar, puxa vida, mas eu tinha que trazer protetor solar? Eu tinha que trazer água? Tinha que trazer uma roupa leve para cá?
né? Se essa viagem daqui a 30 anos fosse para o meio do Alasca, do Polo Norte, enfim, seria difícil encontrar alguém que chegando no destino se perguntasse: nossa, mas eu precisava trazer roupa de frio, precisava trazer protetor para minha cabeça, para as minhas mãos, para os meus pés, precisava trazer alguma coisa para me aquecer, ou se fosse para o meio da Amazônia, então essa viagem daqui a 30, 40 anos, dificilmente alguém se perguntaria: nossa, mas precisava do repelente para espantar mosquito, itens de sobrevivência no meio da selva. Seria até engraçado, na verdade, mas nós estamos numa viagem, existencialmente falando, nós vivenciamos uma viagem chamada envelhecimento, mas nós dificilmente nos adaptamos culturalmente para experimentar essa viagem e nos prepararmos para ela. Na verdade, todo destino define a preparação das nossas viagens. Quando a gente quer ir para o Alasca, a gente prepara a roupa de frio, agasalho, protetor. Quando a gente quer ir para o Saara, a gente vai levar uma roupa leve, o protetor solar ou um bronzeador, dependendo da intenção da pessoa. A preparação é definida a partir do destino para onde a gente quer chegar. Com o envelhecimento não é diferente. A gente pode vivenciar ele não só de maneira adoecida, de maneira frágil. Se a gente soubesse antecipar para viver essa experiência, a gente vai poder chegar lá com sabedoria, com qualidade de vida, com a oportunidade de desfrutar de um momento ímpar da nossa vida. No trabalho com idosos, alguns tinham alguma dificuldade de compreender esse momento da vida com esse olhar positivo. Uhum. E ao longo dos anos, uma estratégia que a gente adotou para ajudar eles a ressignificar essa experiência de vida era entender que, olha, agora, nesse momento da vida, os filhos que você precisava criar foram criados. Chegaram ao nível em que eles podem ter autonomia e responsabilidade pelos próprios caminhos. Escolhas, enfim. Escolhas. As contas que você precisava pagar foram pagas. Os impostos que você precisava pagar enquanto estava trabalhando, você já pagou. Mas o sonho que você deixou na gaveta para cuidar de alguém, para trabalhar, para fazer as coisas que você necessitava, ainda estão na gaveta e você pode abri-la para retomar esses projetos, retomar esses sonhos. Então, essa síntese da mensagem de hoje, talvez seja essa, e a gente vai destrinchar isso ao longo do bate-papo. Sim. Então, vamos lá, vamos definir. Essa fase, né, da terceira idade, melhor idade, do envelhecimento, ela tem um marco. A partir de tal idade, né, é considerado aí uma pessoa que está na terceira idade. A gente vê, às vezes, aí a mudança de algumas leis, né, benefícios que a pessoa a partir de certa idade passa a ter. Verdade. Algumas coisas. Então, como é que a gente pode delimitar isso, Daniel? É uma excelente pergunta, porque apesar de termos marcos sociais para definir o que se considera uma pessoa idosa, do ponto de vista da coletividade, da civilidade, esse é um processo que ocorre de maneiras muito distintas de pessoa para pessoa. Né? Hoje nós temos consciência, graças a estudo científico, pesquisas envolvendo o estudo da gerontologia, que mostram que esse processo é experimentado fisicamente, emocionalmente, de maneiras muito distintas, ainda que socialmente a gente tem essas classificações, que, por exemplo, né, dizem que hoje uma pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos de idade. Então, tem informativos dessa época, jornais de 1940, 1930, que dizem, olha, um acidente acometeu uma velhinha de 40 anos de idade. Então imagina, né? Se a gente se sente velhinho com 60, com 50 anos, imagina naquela época, né? Era a expectativa média de vida. E hoje, na população brasileira, essa média aumentou para 76 anos de idade. Até 2100, se Jesus não voltar,
a expectativa de vida média vai ser de mais de 80 anos de idade. Se não me engano, 88. E isso tudo é influenciado por fatores de qualidade de acesso a programas de saúde pública, saneamento básico, alimentação saudável, um ambiente socialmente saudável também. Tudo isso influencia nesse processo que classifica a nossa expectativa de vida do ponto de vista social. Mas emocionalmente e biologicamente, isso varia muito de pessoa para pessoa. Naturalmente, todos nós estamos vivendo o processo de envelhecimento, mas o ponto que nos faz viver as mudanças psicobiológicas do processo de entrada nessa idade mais madura mudam muito. Então a gente tem hoje, por exemplo, referenciais na cultura popular. Você tem um Sylvester Stallone, o cara tá com mais de 70 anos de idade, com um físico invejável, até para mim no auge dos meus 32 anos, com meus quase 80 quilos, ele tem provavelmente a mesma massa que eu, só que bem mais bem distribuída, E outros referenciais, a gente teve ano passado, a morte do Silvio Santos, mas que era alguém super ativo, super disposto, engajado do ponto de vista do trabalho dele com entretenimento. Ainda temos artistas que com 80, 90, quase 100 anos estão super dispostos e que têm essa capacidade de produzir resultados espetaculares, resultados de excelência nas suas próprias áreas. Então, mesmo o desempenho, a autonomia, a capacidade produtiva são coisas muito variáveis dentro dessa experiência do envelhecer. E eu acho que é importante poder perceber isso, porque tem a subjetividade de cada ser, É verdade. Um dedo da mão não é igual ao outro, uma pessoa não é igual a outra, mas assim, o que eu acho interessante, que eu tenho visto e que você falou aqui, Daniel, é sobre a questão do como planejar o meu envelhecimento, Porque se eu estou viva, inevitavelmente estou envelhecendo. Então, isso já é fato. Nasceu, já está passando pelo processo de envelhecimento. Mas, quando a gente pensa numa longevidade com qualidade de vida, os anos da minha juventude vão poder ajudar para que eu possa ter um envelhecimento com uma qualidade de vida, de saúde, enfim. Porque acho que antigamente tinha muito esse pensamento que assim, aposentou, deixou de produzir, já não é mais eficiente. Isso não é verdade, Isso é um engano, porque cada fase do desenvolvimento humano tem os seus encantos e desencantos, Tem seus encantos e desencantos. E o envelhecimento, ele traz perspectiva de novidade de vida. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente não pode se esquecer, Assim, olha, é só enfado, é só... Não, Claro, a gente vai perdendo algumas coisas, mas a gente conquistou outras durante a caminhada e que chega um momento ali adiante que eu vou aplicar isso, usufruir isso na minha vida. Sim, perfeito. Então, assim... o planejamento, se hoje a gente tem uma medicina mais avançada, se a gente tem recursos terapêuticos, medicamentosos e que nos ajudam aí a ter uma saúde, a gente tem uma vida mais estressante, que é ruim por outro lado, uma vida muito estressante, uma vida sedentária, uma vida de maus hábitos, vai refletir, inclusive, se eu vou conseguir chegar para usufruir dessa longevidade ou não. É verdade. Ou estou enganada? Perfeito. A gente está fazendo uma condução aqui, puxando ganchos dentro de uma mesma perspectiva que tem tudo a ver
com a realidade em relação ao processo de envelhecer. Essa experiência, esse processo natural da vida, ele é marcado e influenciado por fatores endógenos e exógenos, fatores internos e fatores externos. A experiência do envelhecer está sendo naturalmente influenciada também por tudo aquilo que está lá fora. A nossa realidade social, as condições de vida, as relações sociais. Quando nós falamos sobre preparação para envelhecer, a gente tem que levar em consideração o fato de que a gente também está convivendo com uma realidade que está a todo momento fertilizando a nossa mente, modificando a nossa condição biológica também. Hoje, estudos em neurociência, por exemplo, e em saúde física, falam de um processo epigenético, que, simplificando aqui, tem a ver com capacidade natural de modificar a nossa composição, a nossa estrutura interna a partir de influências de fora. A gente não muda o nosso genoma, a gente não está falando daqueles mutantes do X-Men, nada disso, mas a gente está falando que fatores ambientais, fatores envolvendo a nossa realidade social, a nossa realidade cultural, a nossa qualidade de vida a partir dos recursos que a gente tem disponíveis para nos nutrir, para nos fortalecer, esses elementos são capazes de modificar a nossa expressão genética, de maneira a supervalorizar condições internas que vão nos adoecer ou que podem nos deixar muito saudáveis. Hoje, a partir de estudos de genética, a gente sabe que nós somos como livros que ao longo da vida, pelas experiências, vão sendo escritos, e aquilo que a gente escreve no nosso livro biológico é capaz de ser reproduzido nos genes que a gente vai transmitir para os nossos filhos. Então hoje se sabe que, por exemplo, uma família com muitas pessoas com uma tendência a algum tipo de vício produzem filhos com uma predisposição maior a ceder a esses vícios também. O álcool, o tabagismo, as drogas, enfim. Mas essa predisposição não é determinista, né? Por que o Ronaldinho ficou muito bom em jogar bola? Porque alguém deu uma bola para ele. Ele é o fera e ele treinou anos e anos, e provavelmente se a gente começar a treinar agora a quantidade de anos que ele treinou, dificilmente a gente vai conseguir ter o talento que ele tem, porque há uma predisposição, uma tendência a ser bom a partir da estrutura de vida dele. Né? Da mesma maneira, uma pessoa com uma predisposição ao consumo do álcool, ao uso abusivo do álcool, de alguma droga, ou com a predisposição para desenvolver algum tipo de doença mental, porque a gente sabe hoje também que há fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento de algumas doenças mentais, Alzheimer, a demência, a esquizofrenia, enfim. Essas predisposições não são deterministas. E isso vai depender muito daquilo que o ambiente oferece em termos de qualidade de vida ou de fatores de risco. Paralelamente, outra parte da preparação para esse processo de envelhecimento tem a ver com fatores pessoais, fatores individuais. Por exemplo, a nossa capacidade de olhar para a vida e interpretar aquilo que nos acontece. Tem pessoas que passam por desafios e veem neles uma espécie de punição, uma espécie de situação que foi ocasionada para fazer essa pessoa sofrer. E tem outras pessoas que vão olhar para os mesmos desafios e vão ver neles oportunidades. Então a sua maneira de interpretar a sua realidade pode influenciar muito a sua experiência de vida, a sua passagem pela vida. Eu estou sendo punido ou eu estou sendo recompensado com isso que me aconteceu? Isso é uma oportunidade ou um castigo? Isso é algo que veio para me fortalecer ou para me lançar no fundo do poço?
essa capacidade de dar um significado para as experiências vividas é fator determinante e crucial para os resultados que a gente vai colher na nossa realidade presente e no nosso futuro também. Quando a gente fala dessa preparação para a velhice, a gente tem que levar em consideração fatores como a nossa alimentação. Parece algo até que a gente subestima naturalmente, né? Muitas pessoas têm até, por exemplo, receio em fazer um tratamento medicamentoso, né? Porque, nossa, eu tenho medo de me viciar nesse remédio, eu tenho medo dos efeitos que ele pode causar em mim, mas muita gente também subestima o quanto um padrão de alimentação saudável ou ruim vai fazer com o corpo dessa pessoa ao longo de alguns anos. Então, a gente pode até refletir, as pessoas que estão assistindo, o que o meu padrão atual de alimentação, o que meus hábitos hoje vão fazer de mim daqui a 5, 10 anos? O que caminhar todo dia vai fazer de mim daqui a 5, 10 anos? O que ter uma rotina que me estimula cognitivamente, me estimula fisicamente, vai ocasionar na minha vida daqui a 20, 30 anos. Né? A gente olha para esses hábitos diários que a gente pode ignorar ou que a gente pode cultivar e a gente não tem a perspectiva completa dos resultados que eles podem produzir. Às vezes a gente tem pressa, o ritmo da vida ocasiona essa pressa e quando a gente não vê resultados rápidos, a gente tende a abandonar algumas práticas, mas a longo prazo, esses são fatores determinantes de muita saúde, de muita felicidade, de muito bem-estar ou de muito sofrimento. E é super importante, né, ter isso, ter o conhecimento sobre isso e também, porque às vezes a pessoa pensa assim, tal pessoa, ela tem uma qualidade de vida porque ela tem dinheiro, ela tem recursos que eu não tenho, ela tem... Isso pode ser um fator, mas a informação, ela está acessível a todos. É verdade. Né? Está acessível a todos. Então, aquilo que eu faço dentro da minha realidade, eu tenho escolhas, né? O quanto certo tipo de alimentação pode ser prejudicial, né? Porque, mas aqui agora, eu quero ter esse prazer de poder comer o que eu quero, a quantidade que eu quero. Tá, mas o que isso vai significar ali na frente, em termos de como você vai estar envelhecendo? Você quer envelhecer em cima de uma cama, com limitações? A fatura sempre chega, né? A fatura sempre chega. Eu fico pensando que, assim, o quanto que muitas vezes esse pensamento não ajuda. Mas eu não tenho condições. É verdade. Né? Eu não tenho condições. Primeiro porque não tem um superalimento, né? Não existe. Às vezes tem o alimento da moda, tem a dieta da moda, mas não existe um superalimento, né? Não existe. Existe, assim, limites, né? Viver uma vida com limites, viver uma vida com uma coisa básica, a água, né? Todo mundo tem acesso à água. Como eu preciso ter o hábito de beber água. Né? E para o idoso, muitas vezes, isso é algo muito sério, né? E aí as consequências de não ter uma boa hidratação. Mas, assim, como é importante, né, Daniel, esse conhecimento, essa responsabilidade que eu me torno responsável, porque aí depois, né, eu vou culpar fulano, ciclano, beltrano, o governo, eu vou culpar Deus, né, eu vou culpar... Não, peraí, onde está a minha responsabilidade pelos cuidados que eu tenho que ter comigo, né? Então, assim, as informações adequadas, eu acho que hoje a gente vive numa era de muita informação, e muita informação truncada, errada, mas muita informação boa, estudos que hoje mostram muitas coisas, né? Por exemplo, cognitivamente, olha que coisa interessante, hoje se sabe que como é importante você ler livros, né? Você ter esse hábito, mas escrever,
escrever e ler o que você está escrevendo, não é o que você está digitando, mas o que você está escrevendo à mão. Como isso, para o cérebro humano, é extremamente importante você escrever, você ver a sua letra e você ler o que você está escrevendo. Quem é que não pode escrever hoje? Assim, né? Uhum. Enfim, mas ao mesmo tempo, Daniel, eu fico maravilhada com a possibilidade que Deus deu ao ser humano de sonhar sonhos e poder concretizá-los. Eu fico emocionada de ver, porque de uns anos para cá, de umas décadas para cá eu tenho observado que é tão lindo ver uma pessoa lá com seus mais de 60 anos, 70, e aprender a ler e escrever. Porque a oportunidade, assim, a vida não deu essa oportunidade antes, mas não esqueceu desse sonho. Ver uma pessoa de 70, 80 anos se formando numa faculdade, não está tarde, né? Incrível. Eu conheci uma professora universitária que ela falava assim, gente, a turma mais legal para dar aula é a turma da terceira idade. É uma turma divertida, é uma turma que está lá porque quer estar, é uma turma que tem respeito, tem história de vida para compartilhar, traz os quitutes para a gente comer junto aqui. É uma turma, assim, com uma disposição diferente do jovem, né? Então, que era encantador poder ter o contato com a turma da terceira idade dentro de uma universidade. Que coisa linda, né? Maravilhoso. A gente tem esse privilégio e, apesar de não vivermos mais aquela extensão dos anos como a de Matusalém, temos o privilégio de ter essa experiência de contato intergeracional. Ou para as famílias, né? Esse contato transgeracional. E é curioso esse, eu não digo choque, mas eu digo contato entre diferentes culturas geracionais e como muitas vezes a gente perde por desprezar ou não olhar com atenção essa herança, essa tradição cultural, vivencial, existencial, que foi justamente a base para nos fazer chegar até aqui. Muita gente precisou aprender, muita gente precisou se dedicar, muita gente precisou passar pela vida com muito zelo, muito cuidado, muita atenção, muita responsabilidade para nos permitir nascer. Né? Se a gente olhar assim, uma diferença de 8, 10 gerações, a quantidade de pessoas, de ancestrais, a gente está falando assim, de um número de centenas, talvez milhares de pessoas que individualmente se envolveram em um conjunto de hábitos que contribuíram para preservar vidas, para se dedicar ao cuidado de outras vidas e nos fazer chegar até aqui. Isso nos dá muito, isso nos oferece muita lição, muito recurso, muita capacidade, mas às vezes a gente não olha para essa herança com tanta atenção. Muitas vezes a gente se lança na vida com a intenção de inventar a roda de novo, de descobrir o fogo de novo. E se a gente olha para essa herança, essa tradição, e consegue extrair daí as lições necessárias para só manter aquilo que já está sendo acertado, aquilo que já está funcionando e funcionou para eles, trouxe eles até aqui, nos trouxe também, né? Porque nós somos seres dependentes. É maravilhoso. É maravilhoso ver como essa convivência cultural, multicultural, de idades, de gerações, pode ser rica, apesar da gente desprezar. Eu falo não só em termos de autocuidado, do ponto de vista da saúde física, também da saúde mental. Nós vivemos hoje um ritmo extremamente acelerado de vida, né? Parte disso é provocado por nossa entrada na vida digital, né? A gente rola uma página de internet e em menos de um minuto a gente lida com uma notícia triste, uma notícia muito feliz
uma notícia muito engraçada, enfim. Só que o nosso cérebro, a parte material da nossa composição não foi feita para processar tanta coisa em tão pouco tempo. Naturalmente, isso está fazendo alguma coisa com a gente. Se é bom ou má, a gente vai descobrir daqui a algum tempo, né? Mas o prognóstico não é tão bom. Já vemos, por exemplo, pessoas que desenvolveram métodos de tratamento para quem está muito tempo exposto a telas e a redes sociais. Porque, em curto prazo, alguns efeitos já são percebidos. Ao contrário disso, temos uma outra geração que aprendeu a experimentar o ritmo da vida, até às vezes sem muito conforto, sem muita condição, mas de uma maneira tranquila, amena, que permitia saborear cada momento vivido. Hoje, a gente pega o nosso aplicativo de delivery e em poucos minutos tem um bolo, tem uma torta, tem um lanche na nossa porta quentinho e montado para a gente se alimentar. As gerações anteriores vieram de uma outra fase em que o filho ou a filha ia no mercado para a mãe, para o pai, comprar os ingredientes, ajudar a preparar a receita, esperar o forno aquecer e fazer a massa crescer, para depois saborear aquele bolo gostoso, aquela torta gostosa, aquela refeição maravilhosa. A gente, até algumas gerações atrás, tinha aquela ocasião de preparar todo mundo para sentar na frente do aparelho televisor, por exemplo, do rádio, para assistir aquele programa que só passava naquela hora do dia, naquele dia da semana. Se fosse o episódio que a gente gostasse da série, da novela, maravilha. Se não fosse, a gente tinha que esperar talvez meses para rever aquilo de novo. A geração de hoje tem na palma da mão o controle para assistir a hora que quiser, no tempo que quiser e repetir quantas vezes quiser aquilo que quer, com que quer se entreter. Essa disponibilidade excessiva também está fazendo alguma coisa da gente. Está fazendo a gente entrar num ritmo em que a gente não consegue viver essa experiência de saborear as nossas vivências. Isso traz para a gente um senso de urgência que tira a gente do eixo, do rumo, e que lança a gente numa pressa que está provocando problemas, inclusive, nas nossas relações. A gente procura cada vez mais prazer, a gente procura pessoas que satisfaçam, dão alegria, deem sensações super estimulantes para nós, de amizade, de afeto, de carinho, de atenção, e quando a gente não recebe isso, a gente começa a pedir por mais e descarta as pessoas que não conseguem atender a nossa expectativa, enquanto que as gerações anteriores conseguiam experimentar situações de relacionamento, de amizade, não só de casamento, mas de amizade, de vida, de convivência familiar saudável, por décadas, sem as consequências de um desgaste. Então, realmente, a gente está vendo a oportunidade de passar, de aprender muito com quem passou por essa vida e carrega no seu livro muitas lições. História, né, gente? História. Então, assim, como é importante isso, né? Eu acho que, assim, as novas gerações trazem um vigor, uma adaptabilidade, né, de uma realidade, enfim, que isso é muito necessário, mas eu acho que perde quando, né, não soma-se a isso uma história, né, porque assim, eu vou fazer 59 anos agora semana que vem. Né, já estou chegando lá nos 60, aí eu já estou vendo assim, gente, quer dizer que agora, a partir de que idade que eu não pago mais a passagem, né? E eu não tenho dificuldade de dizer a minha idade e que eu estou envelhecendo, né? Mas assim, eu fico pensando quantas coisas eu já vivi. Então eu já vivi a era do telefone de disco, do orelhão com ficha, do orelhão com cartão, né? Do celular tijolo, né? Do celular que hoje, né? Você vai ali, do computador. Eu sou da geração que, assim, você não podia apertar botão.
Porque vai que você aperta o botão errado, o mundo acaba. É verdade. Né? Então, assim, eu tive que me adaptar quando, né, surgiu aí as coisas, você tem que apertar esse botão e tudo. No primeiro momento, aquele medo, não vou pôr a mão porque vai que eu aperto o botão errado. E o mundo não acabou, e eu andei apertando botões errados, né? Verdade. Então, assim, e hoje eu me percebo, assim, como eu preciso não ficar enrijecida de não aprender algumas coisas, embora eu perceba dificuldades para aprender de um jeito muito ligeiro, como os jovens hoje aprendem, assim, eles pegam ali, vai aliás, os bebês já nascem assim, né, eles já nascem fazendo assim na maternidade. Uma conta na rede social. Pois é. Mas ao mesmo tempo, eu fico assim admirada de ver a história. Existe um legado, né? Existe algo que é tão precioso e que não pode ser descartado. A começar em casa, né? Converse lá com seus pais, com seus avós, com seus tios, né? Como é que era a juventude deles? O que é de entretenimento que eles tinham? Né? Trocar essas informações é muito rico. Uma das coisas que eu acho assim super interessante, Daniel, é encontros de família, quando bem estruturados, né? Assim, de se reencontrarem, de se verem, mas também de poder trocar experiência, conversar, né? Contar para as crianças como é que eles brincavam e que brinquedos eles utilizavam, né? Eu lembro que uns anos atrás eu propus aqui para os jovens e adolescentes de soltar pipa, né? Então nós compramos um monte de pipa, aí eu pedi para os jovens colocar lá rabiola, né, que fala, e fomos soltar pipa no museu. Gente, que delícia, né? Que coisa gostosa, né? Poder fazer isso, que experiência estarmos lá, né? E foi uma coisa assim muito interessante. Teve uma vez que fizemos um piquenique e carrinho de rolemã. Uau, puxa, esse é tradicional. E levamos corda para pular a corda. Então, assim, eles viram e falaram assim, nossa, mas vocês se divertem, né? Vocês sim, vem divertir com a gente, vem aprender. Eu não sei, eu falei assim, a gente também não sabia. Vem cá que a gente ensina, né? Ensina a gente então a andar de skate, né? Tínhamos o rolemã, vocês têm um skate. Essa troca, ela acaba sendo assim, lúdica e muito interessante. Receitas. Puxa vida. Ter o caderno de receita, né? Hoje as famílias, elas têm perdido muito da qualidade na alimentação porque não sabem cozinhar. É verdade. Né? Não sabem. Então, assim, olha, como é que... Eu lembro de uma das minhas sobrinhas, quando a sogra do meu irmão morreu, e ela chegou, as crianças chegaram na casa da minha mãe, que elas iam ficar ali, iríamos pro velório, e eu estava fazendo o almoço, ajudando lá. Aí ela chegou, a hora que ela entrou na cozinha, ela veio assim chorando, falou assim, eu nunca mais vou comer o franguinho da minha avó. Eu falei, dó, eu abracei ela, eu falei, era o melhor franguinho do mundo, né? Era tão gostoso o franguinho da vovó. E ela chorando sentida, né? Que ela nunca mais ia comer o franguinho da vovó. Então, assim, sabores que nos fazem lembrar da infância, né? Então, tem uma memória afetiva ali, né? Tem, né? Não é só o sabor em si, mas a experiência por trás do sabor. Que traz, né? Aqueles encontros de família, aquelas que nutre a alma, né? Nutre o coração. É verdade. Então, como é importante, né? Ter isso. Sim, essa construção, de novo, né? Memórias afetivas. Essa oportunidade de semear aquilo que foi muito bom e que pode ser vivido hoje também, pode ser resgatado hoje também. Não precisa ficar retido num passado remoto. Né? Tem pessoas que hoje desenvolvem trabalhos, por exemplo, de construção de livros de receita. Isso eu tive a experiência de acompanhar alguns trabalhos assim no período de
núcleo de convivência de idosos, construção de livros de receitas, trazendo aqueles cardápios que faziam parte da vida das famílias desses idosos quando eles eram filhos, estavam naquela idade ainda da adolescência, da jovem adulto, até da infância talvez, com os próprios pais, com os próprios avós. Ou então de plantio em determinadas regiões de hortaliças, de plantas frutíferas, que eles tinham contato também na juventude. Pé de amora, pé de abacate, bananeira, cana, parece algo muito trivial, mas nessa experiência está embutida essa memória, essa carga emocional que está associada com uma experiência muito boa da vida deles também. Né? E que é tão interessante, tão precioso ter oportunidade de conservar. Eu falei para minha esposa outro dia que a gente precisa parar um dia e falar com os nossos pais, enfim, com as nossas famílias sobre receita de pamonha. A gente não sabe fazer. No encontro de irmãos, cunhados, a geração mais nova não vai ter pamonha porque a gente ainda não aprendeu a fazer igual eles faziam lá. Né? Não precisa nem sair gostoso, mas precisa aprender a fazer. Precisa aprender. Mas por trás desse aprendizado tem essa referência emocional, essa referência de memória muito boa. E que a gente tá tomando um banho, né, uma lavada aí das gerações anteriores que aprenderam que por trás desse cultivo, por trás desse empenho em preservar essas tradições da vida em família, há um ganho, há uma vida também nessa prática. Eu acho que, assim, tem culturas que valorizam muito os seus idosos, né? Porque carregam uma história, carregam ali e são tratados com respeito. É verdade. Enquanto tem algumas culturas que o envelhecer é algo que tem que ser negado, evitado, camuflado, né? Você tem que esconder a sua idade, você tem que esconder, porque, né, você não pode dar pistas de que você está envelhecendo. Gente, como é que você não dá pistas de que você está envelhecendo? Você está vivo. Quem está vivo está passando pelo processo de envelhecer. Então, assim, eu acho que perde-se muito, né? Parece que assim, o velho não tem o que acrescentar. Velho é chato, né? Velho... E não é bem assim. Eu acho que você encontra pessoas chatas em todas as fases da vida. Perfeito. E às vezes a pessoa, ela tem que saber estar de bem com a vida, independente da faixa etária que ela está, né? E eu acho também que algumas coisas... Daniel, tem se perdido. Antigamente as famílias elas tinham um compromisso de cuidar dos seus idosos quando eles adoeciam, quando eles estavam nesse final de vida, né? Estavam muito mais presentes ali. Então isso faz toda uma diferença também, né? É verdade. Essas duas realidades que você citou são presentes hoje na nossa experiência social. Por um lado, a gente tem essa cultura de valorização que vem de uma herança sócio-histórica que consegue perceber na velhice justamente essa recompensa por uma vida bem vivida, essa associação com a figura de uma pessoa que deve ser honrada, deve ser valorizada por carregar esse conjunto de sabedorias que serviram para a própria vida e que podem servir para a vida de outras pessoas, mas a gente também tem essa outra realidade do preconceito contra a pessoa idosa, da perspectiva perversa em relação ao que significa envelhecer, e muitas vezes o envelhecimento é tratado como algo que faz a pessoa não ser vista com a sua dignidade, com os seus direitos, e aí há uma negligência, há uma omissão, há uma espécie de lançamento num ostracismo mesmo, né? Numa marginalização da pessoa idosa,
e por um outro lado, aquela ideia de você se aproveitar da pessoa idosa. Tive também essa experiência de acompanhar casos de famílias que viam no idoso apenas uma fonte de extração de renda, de obtenção de bens, de obtenção de vantagens, mas não conseguiam respeitar essa figura na própria autonomia, dentro das próprias capacidades, dentro das próprias referências culturais. Então, por exemplo, no auge da pandemia, muitos familiares de idosos perderam empregos, uma boa parte, pelo menos no núcleo onde eu tinha meu trabalho, uma parte trabalhava como autônomo, perdeu o emprego durante a pandemia e voltou a ter na pessoa idosa a fonte de renda. Idosos voltando a ser chefes de família, mantenedores de lares, muitos perderam casas e voltaram a morar com os pais idosos, com os tios idosos, os avós, e tinham neles o apoio, o arrimo para a sustentação pessoal. Só que também não conseguiam enxergar esses idosos como sujeitos de direito. Então, algumas pessoas tinham esse preconceito, e isso é uma realidade social que a gente precisa enfrentar, o preconceito contra a idade a ponto de dizer, olha, essa pessoa já envelheceu, eu sei o que é melhor para ela do que ela mesma. Eu sei o que melhor fazer com o dinheiro dela do que ela mesma. Eu não preciso mais desse dinheiro para tanta coisa. Afinal, quem tem necessidades sociais, quem tem mais relações sociais sou eu. Né? E não é bem assim. Por um outro lado, tem aqueles que têm uma dificuldade de desassociar a figura da pessoa idosa daquele cuidador que ele foi como pai, como mãe, como tio, como responsável até certa altura da vida. Né? Esses idosos são pais, são mães, continuam sendo figuras importantes dentro do contexto familiar, mas também têm demandas pessoais para as quais precisam se dedicar. Cuidado de saúde, cuidados relacionados ao próprio bem-estar, limitações relacionadas ao próprio processo de envelhecer e a questões de saúde associadas, e muitas famílias acabam tendo essa dificuldade e ainda continuam transferindo para o idoso responsabilidades que a geração que já adulteceu poderiam assumir. Tá? Então, não é uma raridade, isso digo a partir do trabalho com idosos, ver famílias em que os idosos ainda lavam as roupas dos filhos adultos criados, fazem a comida, preparam tudo para filhos que poderiam contribuir com os lares, mas não fazem. Essa perspectiva em relação ao envelhecimento e à pessoa idosa é algo que precisa de espaço para uma discussão séria na nossa sociedade, porque nós estamos envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando e a pirâmide etária está invertendo. Né? A gente está prestes a ver mais pessoas idosas, uma população cada vez mais idosa e um número muito menor de nascidos dentro do contexto brasileiro. Então a gente precisa começar a semear discussões a respeito agora, para quem sabe a geração dos nossos filhos e dos nossos netos poder experimentar essa fase da vida com muito mais amparo social e com mais respaldo comunitário e familiar também. Eu acho que tem assim algumas... É muito amplo, né, Daniel? Sim. É muito amplo, muita coisa que precisa ser feita, conscientizada, informada, mudada, né? Mantida, enfim. Mas, assim, o que eu percebo? Que muitas vezes tem, assim, aqueles filhos familiares que negam as necessidades da pessoa idosa, porque sempre viram naquela pessoa um mantenedor, um provedor, né? E aí quando vai vendo essa pessoa envelhecer, fica com raiva das necessidades que começam a despontar, natural do envelhecimento. E aí não respeitam, não reconhecem, não consideram, né? E ainda querem ser servidos. E isso é errado. Tem situações que, como você disse,
de achar que eu tenho como decidir a vida do outro, e isso é muito importante para o idoso ter autonomia sobre a própria vida, né? Eu entendo que às vezes, por outro lado, tem familiares que querem poupar, né? Assim, não, olha, não, você não precisa mais fazer isso, não, deixa ter um grau de autonomia com segurança. Às vezes eu falo assim, gente, cuidado, né? Cuidado com os banquinhos da vida. É verdade, opa! Como a gente precisa preparar a mente para o envelhecimento, entendendo assim, olha, vai chegar algumas coisas a partir de certa idade que eu tenho que ter cuidado, né? Não, eu sempre fiz, a mente engana, né? A mente mente, que nem diz o Dr. Jonatas Leônio. Mas eu sempre fiz, não, mas agora eu preciso calcular o risco de fazer isso, não me expor a um risco desnecessário para não trazer consequências ruins para mim, né? Então, se eu subia nos banquinhos, né? Idade nenhuma deve subir em banquinho, gente. Subir na cadeira para... Não, né? Tem a forma segura de fazer isso e tem a idade de se fazer isso. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, com a geração mais velha, recentemente eu tive até uma experiência com a minha mãe. Minha mãe tem 85 anos e ela é uma mulher dinâmica, né? Ela tem assim uma autonomia, uma vivacidade, mas ela caiu na casa dela, foi um tombo assim, ela tropeçou no pezinho da porta. Puxa. E ela teve uma queda muito feia, e ela poderia ter se machucado mais do que ela se machucou, né? E quando ela caiu, ela estava sozinha em casa, porque ela mora com uma irmã minha, e a minha irmã tinha saído para trabalhar, ela caiu, e aí ela levou um tempo para conseguir levantar com muita dor, porque ela, ao cair, ela deslocou o ombro e teve uma pequena fratura no ombro, mas ela deslocou o ombro, então a dor terrível. E a hora que ela conseguiu, com muito custo, depois ela relatando, ela levantar e pegar o celular e me ligou, né? E a hora que ela me ligou, no alô dela eu já senti a voz dela diferente. Ela falou, eu caí, eu falei, tô indo para ir agora, né? Aí eu fui com meu marido rapidamente, levamos ela para um pronto-socorro. De fato, né, tinha tido uma pequena fratura, graças a Deus não houve um rompimento de ligamento, mas assim, teve que colocar o ombro no lugar. Aí ela foi para minha casa, eu falei, não mãe, a senhora vai ficar comigo agora, né? A senhora não vai ficar sozinha. Não, mas eu não quero dar trabalho. Eu falei assim, mãe, vem cá, deixa eu entender, o que é dar trabalho? Né? Eu não quero dar trabalho, eu não quero. Aí eu falei para ela, não me prive da bênção de poder cuidar da senhora, né? Não me prive dessa bênção, né? Eu entendo que assim, eu não quero dar trabalho, eu não quero ser um peso, eu não quero ser, mas vamos olhar para a realidade, vamos entender, somos uma família, a gente cuida um dos outros, e aí eu precisei dar banho nela, né? E óbvio, ela ficou constrangida, porque nos primeiros 15 dias ela não podia mover o braço, não podia. E aí quando eu fui dar o primeiro banho nela, ela, não, mas eu posso tentar tomar banho sozinha. Eu falei assim, mãe, quantos banhos a senhora já me deu? Né? E se eu precisasse ainda hoje que a senhora me desse banho, a senhora me daria banho? Aí ela, claro, né? Eu falei, então, e eu não posso dar um banho na senhora, né? Nesse momento, né? Que é transitório, logo a senhora vai poder tomar o seu banho, né? Mas, então assim, aí eu fui conversando com ela foi, assim, entendendo, né? E aí não ficou algo assim tão difícil, mas... Eu olho hoje para minha mãe, para as minhas tias, né, que está tudo com mais de 80, e quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, eu me sinto assim tão enriquecida com a presença delas. Aí eu falo assim, olha, vocês estão na fase de ser rainha, hein? Vocês estão sabendo ser rainha, né? Porque rainha tem que ser servida. Né? Vocês estão exercendo direito,
o reinado dos 6, porque senão cai a coroa, hein? Então, eu levo pelo lado lúdico. Mas, assim, tem essa coisa, né, de poder cuidar e do privilégio que é isso, da bênção que isso é para as nossas vidas. Claro que mexe com a rotina, mexe com uma série de coisas, mas aí você para e fala assim, o que é urgente, o que é importante? O que é que esse momento está me oferecendo e que eu tenho que entender e ser grata, né, pelo privilégio desse momento. Aconteceu algo que não estava ali nos nossos planos, uma queda, né, mas como é que esse momento pode nos proporcionar coisas maravilhosas? Então foi assim, um tempo que a gente teve para estar junto, para eu poder cuidar dela com amor e carinho. Eu lembro quando a minha avó, a mãe dela, adoeceu, teve um derrame, toda a família, até os familiares do interior entraram numa escala para estar com a minha avó, cuidando dela, para poupar a minha mãe, porque minha avó morava junto com a minha mãe, para que ela também pudesse descansar, né? Então o cuidado não é de um só, é de todo mundo, porque às vezes assim, não, aquele que é solteiro, aquele que é você, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho. E a família, ela tem que ser implicada nisso, e hoje a gente sabe que tem aí a delegacia do idoso, que traz aí os direitos, e que a família, ela é convocada ali. Sim. Mas olha, não cuidou de mim quando eu era criança, gente, hoje em dia isso não se aplica. Sim. Né? Assim, quantas famílias precisam estar conscientes de que existem leis que protegem o idoso. Né? Verdade. Eu costumo dizer que amar é opcional. Agora, prestar cuidados dentro de um contexto de responsabilidade, corresponsabilidade familiar, é um dever. Né? Amar é algo que a gente constrói, que é desenvolvido dentro de uma história, de uma relação de muito tempo. Agora, o cuidado do ponto de vista jurídico é um dever. E, naturalmente, há situações em que nós somos convocados para assumir esse cuidado. E precisamos estar atentos a isso. Como você bem citou, Simone, o Estatuto do Idoso, ele prevê uma série de dispositivos para resguardar o idoso do ponto de vista do poder público, da sociedade, mas também da família. Então ele inicia dizendo, é dever do Estado, da sociedade e da família. E aí ele discorre todo o texto relacionado aos direitos da pessoa idosa. Agora, uma coisa interessante falando sobre cuidado, e transportando a conversa para um outro aspecto dele, do autocuidado. Tem 3 elementos que eu considero essenciais nesse projeto pessoal de cuidado e preparação para a entrada na fase da vida idosa, que é o exercício físico, isso, a prevenção de quedas e a prevenção de processos depressivos. Do ponto de vista da atividade física, né, eu falei exercício, mas na verdade a atividade física acho que é algo mais abrangente, que não está restrito só, de repente, à musculação, à ginástica, essa disposição para atividades de ativação mesmo do organismo. É algo super necessário para quem tem dúvidas sobre como se preparar para o envelhecimento. É uma estratégia, um caminho obrigatório. Hoje se sabe que a atividade física tem consequências diretas para o bem-estar mental também. Isso. Porque nós funcionamos como um sistema de engrenagens. Então, quando um eixo trava, ele bloqueia todos os outros, né? Emperra todos os outros. A gente tende a recortar as dimensões da nossa vida como se fossem coisas separadas e que não se afetam, né?
Quando a gente fala de espírito, alma e corpo, quando a gente fala de emoções e pensamentos e sentimentos e comportamento, a gente parece que está recortando como se cada coisa estivesse dentro de uma caixinha separada das outras. Mas está tudo interligado. Né? Tem um famoso comercial, uma propaganda de um aperitivo que dizia, né, você não é você quando está com fome. E isso é verdade, né? A gente, quando não está se alimentando direito, a gente tem sensação de mal-estar, nosso humor se afeta. E isso também é verdade quando a gente está com sono, quando a gente está cansado, quando a gente está estressado. E quando a gente está sedentário, naturalmente isso gera consequências para o bem-estar mental, o bem-estar em outras dimensões da vida. Né? O exercício físico está diretamente implicado na nossa capacidade de cultivo do bem-estar. De maneira que, quando a gente está engajado em práticas de estimulação física, de bem-estar físico, isso pode prolongar nossa expectativa de vida. O exercício físico, comprovadamente, ele aumenta a densidade óssea, deixa o osso mais forte, previne osteoporose, artrite, uma série de fatores de adoecimento físico. O exercício físico também está diretamente associado com a questão da prevenção da depressão, porque o corpo libera mais componentes, né, da química neurobiológica relacionados com bem-estar. É a ocitocina, que é o famoso neurotransmissor relacionado à sensação de afeto, de amor, né? Enfim, quando a gente fala de exercício físico, a gente também está falando de práticas regulares que mantêm a gente ativo. Sim. Mantém a gente devidamente disposto, né? Está diretamente envolvido com aquecimento do corpo, com regulação do metabolismo. Parece absurdo falar, né? Muitos idosos têm dificuldade de aceitar tomar banho. E a gente não percebe como isso está diretamente implicado na perda de massa, está diretamente implicado na sensibilidade da pele da pessoa idosa, que de repente carece de cuidados. Essa atividade física também tem a ver com esses hábitos de cuidado físico. E está diretamente associado com essa capacidade de prevenir quedas, né? O segundo ponto que eu citei. E você comentou também, né? Tem gente que tem aquele costume, nunca comprou uma escada, vai colocar aquele banquinho tamborete para subir, para pegar coisa no armário alto, no guarda-roupa, e naturalmente o nosso equilíbrio muda, a gente sofre quedas. A pessoa que tem aquele chinelinho de costume, né? Nossa, vida. Tradicional, a pantufa. E os tapetinhos. Os tapetinhos. Um perigo para quem está perdendo capacidade de equilíbrio. Né? Então, se a gente pudesse recomendar alguma coisa, né? O segundo grande elemento que eu recomendaria para quem está experimentando essa transição para a fase 60+, é trabalhar prevenção de quedas. Isso através de hábitos, por exemplo, uma dança, uma atividade física. Realmente tem instrutores, tem profissionais dedicados a treinar pessoas para lidar com quedas e evitá-las, principalmente, né? Não é só aprender como cair. A melhor maneira de se prevenir uma queda é saber o que evitar na sua rotina, na disposição dos seus móveis. E o terceiro, essa prevenção do adoecimento mental. Por exemplo, eu citei aqui a depressão. Né? Naturalmente, o idoso está começando a perder as referências sociais que ele tinha, até por conta de idade, né? Os pais, os avós, os tios, os amigos, às vezes o companheiro de uma vida, a companheira, as pessoas próximas que viveram a geração dele, com o tempo vão partindo. E essa pessoa entra num processo de risco de isolamento social. Conviver com pessoas, se engajar em atividades de estimulação cognitiva, são elementos cruciais para manter essa saúde mental em dia. Não só isso, mas se sentir pertencente a um grupo. Então, é importante pensar, a pessoa pertence a um clube, frequenta um espaço de convivência, faz parte de uma comunidade como uma igreja, em que ele tem essas
fontes de apoio, essa rede comunitária, isso vai fazer toda a diferença. A alimentação, quarto ponto, né? Uma alimentação saudável é decisiva para a saúde, para o prolongamento do bem-estar, mesmo depois de uma idade mais madura. Né? Conforme a gente se alimenta, acontece um processo interno de liberação de moléculas que a gente chama de radicais livres. Elas estão no interior das células, são liberadas por organismo e em contato com outras células, geram oxidação. É aquele processo que faz o metal enferrujar. Isso compromete, à medida em que ele entra em contato com células de outros órgãos, de outras partes do corpo, vai gerando um processo de desgaste. Esses radicais livres liberados pela alimentação, uma alimentação muito gordurosa, maus hábitos como tabagismo, consumo excessivo de álcool, estresse, enfim. Tudo isso, um metabolismo desequilibrado aumenta a liberação dessas substâncias que geram processos de degeneração, de comprometimento do funcionamento do organismo. Como a gente combate isso? Com antioxidantes. Antioxidantes existem de maneira natural, por exemplo, através da atividade física a gente pode produzir isso, mas o nosso corpo também produz naturalmente uma quantidade suficiente para, de alguma maneira, barrar o desgaste provocado pelos radicais livres, ou, se não é possível barrar, pelo menos reduzir a quantidade, né, o tempo de degeneração provocada por esses componentes. Né? Eles afetam células que depois vão ter dificuldade de se reproduzir de maneira saudável, enfim. Antioxidantes também estão presentes na alimentação. Por exemplo, através de alimentos ricos em vitamina C, em vitamina A, vitamina E, zinco, selênio. Então, o café, por exemplo, eu sei que o café está muito caro, parcelei o meu em 10 vezes esse mês, mas o café, o chocolate amargo, laranjas, frutas, muitas delas são ricas em antioxidantes e eles são indispensáveis para minimizar os efeitos da oxidação, da degeneração, do desgaste provocado pelos radicais livres no organismo. Então, é importante prestar atenção. De novo, a gente supervaloriza o efeito, de repente, de um remédio que a gente vai precisar tomar por algumas semanas para tratar alguma questão de saúde, mas a gente ignora o quanto uma alimentação desbalanceada provoca malefícios no nosso corpo. Então, é essencial pensar nesses pontos quando a gente está se preparando para envelhecer. E, voltando ao assunto, é importante ter essa rede de apoio para ajudar na prestação desses cuidados, porque a gente não foi feito para viver sozinho de qualquer maneira. De forma alguma. Gente, vocês estão vendo quanto conteúdo, quanta informação necessária? E aí, curtiu, comentou, compartilhou? Corre lá, bora fazer isso, né? Ajudar que outras pessoas possam também ter acesso a todo esse conteúdo. Porque, Daniel, assim, a alimentação ela é fundamental para tudo, em todas as fases da vida, né? Mas hoje, quando a gente vê um jovem vivendo de uma forma tão desregrada, muito álcool, drogas, tabagismo, uma vida tem consequências, a fatura chega e isso vai atrapalhar já no aqui e agora, mas também na velhice, né? Isso vai ser um problema. Eu acho que assim, a cada momento da vida a gente vai descobrindo coisas, como é que adaptações eu preciso fazer. Exercício físico, gente, não tem a ver com uma questão de estética, é necessário para fortalecer músculo, proteger os ossos, prevenir, ter mais flexibilidade. Então, assim, como isso é extremamente necessário. Às vezes, ter a orientação médica adequada. Quer ver uma coisa? Vacina na terceira idade, porque às vezes pensa que a vacina é importante só quando é criança, mas tem ali também a carteira de vacinação do idoso, quer dizer, anualmente tomar a vacina da gripe, mas também ver como é que estão as outras vacinas, porque isso tem a ver com o cuidado, passar com um geriatra, que hoje é uma especialidade voltada
preparada para essa fase da vida tão especial, tão importante. Então, assim, ter esses cuidados. Mas, Simone, eu não tenho plano de saúde, né? Mas você pode estar indo a um posto de saúde. Exatamente. Né? Tá ali sendo acompanhado, informações são dadas, um agente de saúde vai até o local. Quer dizer, existe um aparato público acessível e que muita não, mas você foi atrás, você se informou, você, né? Porque mas olha, não, sai do achômetro e vai atrás. Sim. Mas é difícil, demora, sim. O tempo vai passar, o diferencial é se você fez lá a consulta, agendou ou não, né? Óbvio que tem coisas que a gente gostaria que tivesse uma rapidez, né? Mas faça aquilo que está no teu alcance, porque eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a igreja aí, Daniel, ela tem uma função muito importante em todas as fases, mas na terceira idade, esse sentido de pertença, de estar lá, aqui na igreja eu acho assim uma delícia, o jardim, olha o nome, Jardim de Oração. Esse jardim tem cada flor preciosa, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas na última visita. É mesmo. Maravilhoso. O nosso jardim aqui, ele é muito florido. Elas se reúnem toda quarta-feira, das 14 às 15h30, e depois elas têm um café delas. E aí, assim, tem um café, tem bolo, tem os quitutes, né? E elas se encontram, elas conversam, elas falam, e assim, tem aquele momento de ministração, então elas vão rodiziando entre elas, quem é que vai trazer a palavra, quem é que vai dirigir a oração, né? Elas têm esse momento de um compartilhar, mas também de saber assim, olha, estamos juntas, intercedendo umas pelas outras, pelos pedidos que chegam. Depois temos esse momento de confraternização. Como isso é bom, é importante. Eu sei que tem igrejas que têm os ministérios bem estruturados, alguns vão propiciando oficinas, né? Que coisa boa. Uma vez eu conheci uma pessoa de uma igreja que ela fazia dança circular, assim, dança com a terceira idade, e com pessoas que tinham limitação à dança, elas sentadas. Olha que coisa linda. E elas tinham lá uma coreografia, elas faziam um momento de apresentação. Gente, que beleza, que coisa linda, que criatividade. Muitas senhoras têm habilidades ali, aprenderam muitas coisas, vão ensinando, artesanatos. Olha que coisa linda, né? Porque o isolamento, gente, ele sempre é adoecedor, nunca se esqueça disso. O isolamento, a solidão, ela é sempre adoecedora, é diferente da solitude, né? Porque a solitude é aquele momento de reflexão que você tem com você, com Deus, que é especial, é importante, mas Deus não criou ninguém para ser solitário, né? Porque quando Deus criou o homem, falou, não é bom que ele esteja só. Né? Então Deus não criou o ser humano para ser solitário. Então crie uma rede, né? Se você tem a sua família perto, ótimo, mas você não precisa achar que é só na família. Faça amizades, tenha ali relacionamentos. Nenhum relacionamento de amizade chega pronto, precisa ser desenvolvido, precisa ser ali construído. Se você não tem a sua família por perto, você não está só. Você tem uma família de Deus, né? Você pertence a uma grande família. Então se envolva, né? Seja participante também. Não se isole, né? Não entre na caverna se escondendo da vida, mas se permita ser parte de um corpo, estar ligado a um corpo, e ser parte desse corpo, porque isso é bênção para a sua vida e para a vida da igreja também, né? Eu acho que isso é algo importante.
Mas veja, de repente, o que o teu bairro também proporciona para você em termos de atividades culturais. Você sabe que isso já tem muitos anos. Uma vez eu fui ao teatro ver um musical com meu marido e um casal de amigos. Eu achei a coisa mais linda, vendo assim, isso tem muitos anos, vans de pessoas da terceira idade chegando, e era um musical sobre a vida de Noel Rosa, e aí assim, vendo eles assim, cantando as músicas, e eu falei, gente, que coisa linda, né? Então assim, é lindo ver como hoje existem algumas coisas que acontecem e que ajudam. Agências de viagem que programam viagem específica para pessoas da terceira idade, que seja algo interessante. Hoje, isso já tem alguns anos, uma vez no carro eu ouvi numa rádio um engenheiro falando sobre condomínios que hoje tem uma visão para a terceira idade. Então, como é que eles fazem as adaptações, né? Em vez de fazer a tomada mais embaixo, coloca a tomada em cima, as barras de segurança no banheiro, os pisos, né? Antiderrapante. E aí, assim, a pessoa também entender qual é a melhor forma, como você disse, de eu prevenir algumas coisas, entendendo assim, olha, que adaptações eu preciso fazer na minha casa hoje? Quando nasce uma criança, a gente se preocupa em tapar as tomadas, né, para não enfiar o dedinho lá e não levar um choque, colocar ali uma grade para não subir uma escada. Que adaptações eu preciso fazer nessa fase especial da minha vida? Chinelinhos, né, que eu preciso deixar de usar porque agora se tornou um risco. Que adaptações eu preciso fazer? Ajeitar os móveis de uma forma diferente? Ou esse móvel aqui já não é necessário e oferece um risco, deixa eu tirar ele. Quer dizer, poder entender que é necessário fazer adaptações para uma segurança, e tudo bem, porque eu acho que é muito difícil, né, Daniel, quando a pessoa não prepara a mente para os 30 anos que vão chegar para a viagem que precisa ser feita. Exatamente. Né? Então, assim, olha, é inevitável, você vai, no final desses 30 anos, chegou, não tem por onde escapar. Você tem um tempo para se preparar, porque a mente trai, a mente diz, olha, você sempre fez, você não precisa dos outros, olha o trabalho que você vai... Não, peraí, calma lá, esse pensamento não me ajuda. Porque assim como tem, como você bem colocou, as pessoas que têm um jeito de olhar e interpretar a vida e isso não favorece, o que ela precisa fazer para que essa mente possa ser mudada? E não é no estalar de dedos. Que ajudas profissionais eu preciso ter, né, quando eu percebo que os meus pensamentos geram sentimentos e comportamentos que não me ajudam, né, e que eu preciso buscar ajuda. Se lá atrás eu não tive condições de ser ajudado, como é que eu busco ajuda? Então eu acho muito especial quando eu vejo uma pessoa de terceira idade e diz assim, olha, eu preciso de ajuda para mudar, eu preciso entender aqui algumas coisas, que eu percebo que hoje me trazem uma angústia e chegou o tempo de poder cuidar de algumas feridas emocionais. Não é algo simples, mas é algo precioso. Sim. E de um resultado maravilhoso quando as pessoas elas percebem isso e se permitem ser ajudadas. Sim. Né? É super importante chegar nesse ponto de reflexão falando do assunto do envelhecimento, porque naturalmente a gente está experimentando esse processo e a gente não pode cair na armadilha de acreditar que toda pessoa que se tornou idosa se tornou aquela pessoa bondosa, aquela pessoa generosa, sábia. A verdade é que mesmo uma pessoa com um mau caráter pode envelhecer. Mesmo uma pessoa
descuidada, imprudente, uma pessoa com pouco zelo pela vida, pode chegar nesse ponto do envelhecimento. Uma pessoa negligente em relação aos próprios cuidados, com algum nível de ignorância em relação ao que fazer para manter bons hábitos, pode chegar nessa fase da vida. E, naturalmente, a gente também acaba enrijecendo alguns modos de ser da gente, né? A nossa personalidade é algo que é passível de poucas mudanças à medida em que a gente vai enrijecendo isso com a passagem do tempo. Então, a pessoa super extrovertida não vai do dia para a noite se tornar alguém mais contido, mais passivo, e uma pessoa introvertida do dia para a noite não começa a se tornar alguém super descontraído, super falante. Nosso modo de ser vai enrijecendo ao longo da vida, não é impossível mudar, mas a gente muda poucos aspectos do nosso modo de ser ao longo do tempo, e a gente tem que desfazer da mente essa ideia de que todo idoso é sábio. Não. Na verdade, muitas pessoas podem chegar nessa fase da vida com alguns pontos cegos em relação à necessidade de melhoria de certas dimensões da vida, a ponto de, não tendo aprendido a lidar com as dificuldades de determinadas dimensões da vida, repetir certos erros. Quem não aprende com a história está fadado a repetir os erros que atravessaram ela. Então, como buscar ajuda, como tratar esses aspectos que mesmo durante o processo de envelhecimento, na entrada dessa idade dos 60 a mais, ainda podem incomodar. Como lidar com isso? Uma dica, e aí você já cantou a bola aqui na sua fala, é justamente buscar esse apoio, buscar essa ajuda profissionalmente falando. Aí eu puxo a brasa para minha sardinha, como psicólogo. Essa ajuda profissional é extremamente essencial, e hoje eu agradeço a Deus porque a gente está superando esse preconceito em relação ao cuidado de saúde mental. Até certo tempo atrás, psicólogo era coisa ou de quem estava louco ou de quem tinha muito dinheiro sobrando para investir nesse tipo de coisa que não era essencial, né, na mentalidade das pessoas. Da mesma maneira, a ajuda psiquiátrica, né, era coisa de gente que estava enlouquecendo, falando o linguajar popular, ou estava com muito dinheiro de sobra e não tinha o que fazer da vida, né? E não é bem assim. Hoje a gente tem condições, tem informação para entender que a psicoterapia é um processo para quem quer conhecer melhor os próprios aspectos, as próprias camadas, as próprias dimensões da vida. É um processo em que você consegue refletir. O que é isso? É aquilo que o espelho faz quando a gente está diante dele. O olho é aquele órgão que consegue ver tudo, mas ele não consegue se enxergar. Para ver a si mesmo, o olho precisa do espelho, precisa refletir. Muitas vezes a gente é super experiente, super expert em conseguir resolver problemas de trabalho, problemas dos nossos amigos, problema dos nossos cônjuges, problema das pessoas que estão em situações difíceis, mas às vezes a gente tapa os olhos, não consegue perceber com tanta sensibilidade aquilo que nos incomoda. Buscar ajuda profissional é essencial nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodescoberta e descoberta das habilidades, dos recursos, dos elementos internos que eu tenho e posso usar a meu favor para me apoiar no objetivo que eu quero. Ao mesmo tempo, existem certas ajudas para vivenciar esse processo de envelhecimento melhor, ou de preparação para isso melhor, que não precisam vir de um profissional especificamente, podem vir das figuras de confiança e apoio que você tem. Naturalmente, quando a gente está lidando com as relações sociais, a gente coloca máscaras. Máscaras para o nosso trabalho, máscaras sociais para lidar com os nossos amigos, máscaras sociais para eventos que envolvem pessoas dos círculos, né, das instituições por onde a gente transita. Inclusive até na igreja. Às vezes a gente não está tão bem, mas naquele contexto ali, eu
consigo colocar um sorriso no rosto, eu consigo me colocar numa postura em que eu posso apoiar alguém, mas de repente na minha intimidade eu preciso daquele momento para transbordar o balde, para, enfim, me mostrar mais frágil. E que bom que a gente tem esse espaço de confiança, esse espaço de intimidade na nossa casa, nas relações próximas da gente. E muitas vezes a ajuda vem da abertura que a gente dá para essas figuras de apoio. Podem ser nossos irmãos, podem ser nossos cônjuges, podem ser amigos muito íntimos até às vezes, que conseguem ver a gente naquele momento em que a gente não está com aquelas máscaras sociais, que a gente não está precisando assumir uma postura em que a gente pode se mostrar na nossa fragilidade. Essas pessoas conseguem ver camadas da nossa atitude, camadas da nossa maneira de pensar, que nem todo mundo que está no nosso círculo social consegue ver. Uhum. Quando a gente sai da vitrine, fecha a cortina e aí se mostra naquele momento mais vulnerável. A gente precisa aprender a acreditar e confiar nessas visões que às vezes incomodam, porque às vezes a gente não gosta de se ver nessa fragilidade. Se perceber nessa sensibilidade, pega um pouquinho no nosso orgulho, fere um pouquinho da nossa autoestima, mas por vezes é necessário ter essa reflexão colhida a partir da visão do outro. Sim. E essa preparação e essa ajuda também pode vir de um processo de compromisso pessoal com o nosso bem-estar. Uhum. Existe um livro chamado 12 Regras para a Vida, de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. E uma dessas regras para a vida que ele recomenda é a gente aprender a cuidar de nós mesmos como se estivéssemos cuidando de alguém sob os nossos cuidados. Parece até redundante, mas não é. Como é que a gente cuidaria de um filho nosso? Como é que a gente cuidaria de uma pessoa que a gente ama? Como a gente cuidaria de alguém muito importante para nós, uma figura por quem a gente tem admiração? Como é que a gente trataria? Por vezes, a gente se torna muito escravo ou muito algoz de nós mesmos. Por dentro, às vezes a gente se castiga e se condena num nível muito mais profundo do que qualquer pessoa da nossa realidade social. E a gente não desenvolve um diálogo interno pacífico, um diálogo interno cordial, um diálogo interno tranquilo e ameno, como a gente consegue desenvolver com outras pessoas. Isso é muito curioso e muito estranho ao mesmo tempo. À medida em que a gente consegue se tratar e se amar como a gente ama os outros, isso é um princípio do mandamento, uhum. né? Um resumo de todo o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Às vezes a gente é tão negligente no amor a nós mesmos e parece que não, mas em algum momento isso pode gerar também falhas no amor ao próximo. Às vezes a gente não ama com qualidade o próximo porque não aprendeu sequer a cuidar de nós mesmos. Amor a si mesmo é aquele amor que às vezes a gente assume aquela postura assim, olha, um filho diz, pai, você me dá aquela guloseima ali? Olha, eu posso dar, mas eu preciso me alimentar e te alimentar primeiro, com algo nutritivo, antes de te dar besteira para comer. Olha, papai, você pode me carregar nas costas? Posso te carregar nas costas, mas primeiro eu preciso descansá-las. para poder te colocar no colo, te colocar nas costas e a gente brincar de cavalinho. Olha, você pode caminhar comigo 1 milha? Eu posso, mas preciso primeiro descansar meus pés, preparar para fazer essa caminhada aí. Né? Esse autocuidado é uma chave, é um segredo sem nenhuma ocultação, sem nada hermético, assim, é um segredo revelado que à medida em que a gente aprende a desenvolver, gera impacto direto na nossa vida. Pode não ser algo que a gente vislumbre com 1 ou 2 dias desenvolvendo o hábito de autocuidado, mas que vai fazer diferença ao longo dos anos. Uhum. E a gente precisa desenvolver isso mesmo. Muito importante isso que você está dizendo. Muito importante. Porque às vezes dentro de casa, aquele familiar vai dando, né, algumas vai sendo esse espelho até, né, uhum. muitas vezes dizendo, não tá legal isso, uhum. né, isso daqui não tá bem,
E quanto mais a pessoa enrijecer, pior é, né? Pior é. O processo de autoconhecimento, ele é desafiador. Ele não é um processo fácil, mas ele é libertador, né? Ele é libertador. E quando a gente vê essa possibilidade, como Deus, ele vai trabalhando em nós através da nossa história, né? Nos curando, e muitas vezes nos capacitando para ajudar outros, né, com uma dor semelhante, é muito lindo tudo isso. Então, é tão importante quando a pessoa ela encontra nas crises uma oportunidade, porque as crises elas geram um sofrimento muito grande. Às vezes a pessoa ela vem em busca de ajuda por um luto que está passando, por uma perda difícil, por uma ressignificação de vida. Por exemplo, os filhos cresceram, saiu de casa, a síndrome do ninho vazio, né? Se vê ali, puxa vida, a minha vida foi tão focada para cuidar dos filhos, para estar ali presente, e eles cresceram, e agora? Qual é o significado da minha vida? O que eu faço? Né? E agora, José? Né? Então, assim, buscar um significado, buscar assim, tá, tô vivo, né? Não acabou, não perdeu, não... Às vezes fica se consumindo numa casa só com um serviço doméstico, e não que tem que se instalar o caos, né? Não é isso, mas é mais do que isso. Né? É mais do que isso. Então, às vezes, poder olhar para uma insatisfação, acolher essa insatisfação, isso não significa que, né, tá, eu vou olhar, vou acolher e aí eu vou me afundar nessa insatisfação, não. Mas entender que, né, reza a lenda popular, aí o dito popular, que os incomodados que se mudem. Então o incômodo, ele bem direcionado, ele pode gerar mudança, né? Não existe mágica, não existe formulinha, gente, né? Solução tabajara não funciona. Verdade. Né? Não funciona. Costumo dizer que o incômodo, a dor, só é suportável quando eu consigo admitir que ela existe para poder tratar. Não quando eu finjo que ela não existe. Aí é que eu ela nego ela, eu finjo, eu tento correr dela, né? Como se fosse... É que nem correr da sombra, né? Exatamente. Né? Onde então... você vai, ela vai estar com você. Quanto mais você tentar fugir e negar, mais ela vai ter força para assombrar, né? Como realmente um fantasma, né? Como essa figura de medo, né? Essa figura que vai gerar bloqueios. Então, à medida em que eu aceito isso, que eu admito isso, é que eu tenho condições de suportar essa dor. Quando eu finjo que ela não existe, ela só vai se alimentando esse fechar de olhos, essa venda, né? Tem a história de uma criança que viu um dragãozinho embaixo do móvel da sala. E ele contou para os pais estavam muito ocupados e ignoraram o aviso. O dragão começou a crescer e já estava em cima desse móvel. E a criança tentando avisar os pais, eles ignoraram. Chegou um momento que o dragão estava sentado num sofá, o filho avisando os pais, e eles não estavam nem aí. Chegou um momento que o dragão cresceu, ao ponto de sentar sobre a casa, destruí-la, ela desabar, e aí a família fala, puxa vida, então realmente, olha só, o dragão ficou tão grande e acabou com a nossa casa. Puxa, como é que a gente não percebeu isso? E muitas vezes um problema, um incômodo, esse sofrimento é algo absolutamente tratável, absolutamente enfrentável, encarável, mas a gente ignora. E à medida em que a gente ignora, isso toma proporções, isso afeta dimensões diferentes da nossa vida, vida em família, vida profissional, vida sentimental, a ponto de se tornar irreversível, se tornar algo que dificilmente a gente vai conseguir conter os efeitos que geraram prejuízos em determinadas áreas da nossa vida. Então, a dor, o sofrimento, esse incômodo precisa ser olhado de frente. Tem uma reflexão que diz que um leão na nossa fantasia pode ser muito pior
do que o leão que está atrás do arbusto e a gente tem coragem de encarar. Aquele que a gente tem coragem de encarar, a gente consegue perceber o tamanho, a estrutura, a gente consegue dimensionar o risco. Agora, aquele que a gente não olha, que está na nossa fantasia, pode ser muito pior, pode ser muito maior, pode nos provocar uma sensação de medo muito maior do que o bicho na realidade, né? Então, essa negação é algo que pode nos prejudicar de maneira irrecuperável. E eu digo, né, a dor, esses incômodos que a gente fala em relação ao processo de repente, envelhecer não significa adoecer, mas muitas vezes pode acontecer em paralelo. A dor, ela é física. O sofrimento é mental. A dor é algo que eu trato nessa esfera material mesmo. O sofrimento é algo que pode me acompanhar para além dessa dor. Né? A dor eu consigo medicar. Agora, o sofrimento, sem um tratamento, pode provocar outras dores que não são de ordem material, não são de ordem biológica. A mente humana, né? Ela tem ali as suas questões. E eu acho que assim, é muito importante avaliar a doença mental, né? Que ela é uma realidade, mas uma doença mental não cuidada, não diagnosticada, não cuidada, ela traz assim os seus prejuízos terríveis para a vida como um todo. E aí no envelhecimento isso vem com uma força, né, total. Sim. Hoje a gente tem uma realidade também, né, Daniel, sobre a questão dos diagnósticos tardios. Sim, né? sim. E que muitas vezes a gente percebe a pessoa falando assim, puxa, então era isso. Isso que me atrapalhou a vida toda. E por isso que sim, né? Tem como voltar no tempo? Não, Olha, não vai ter, né? Não existe a máquina do tempo, da gente entrar lá e voltar com a experiência do aqui e agora, lá para trás e refazer, né? Mas mesmo que tardiamente, né, existe aí alívio para algumas questões, então não, isso daqui é besteira, isso daqui não. Vai atrás, né? Vai atrás, procura, porque de repente você vai perceber assim, puxa vida, que bom que agora, né? Eu tô aprendendo sobre isso, entendendo, sei que eu tenho que conviver com isso, não tem como eu mudar, mas tem como eu administrar isso de uma forma diferente, né? Então... A gente estava falando agora há pouco, né, de cuidado de saúde física a partir, por exemplo, né, da busca, seja por um plano de saúde, seja por uma unidade básica, né, do nosso bairro. Tem um parâmetro, tem uma avaliação que toda unidade de saúde, acredito que também no plano particular seja possível de ser realizado, chamada AMP, é a avaliação multidimensional da pessoa idosa. E é incrível porque é algo que nós não temos conhecimento. Eu não conhecia até certo tempo atrás e muitos idosos hoje não conhecem essa possibilidade dentro do espectro do cuidado da saúde, de maneira integral, saúde física e mental. AMP é uma avaliação que você pode solicitar no seu posto de saúde, na sua UBS. Ela é feita por alguns dos profissionais de saúde daquela unidade, inclusive enfermeiros ou psicólogos, enfim. E ela serve para avaliar um conjunto de habilidades, um conjunto de capacidades, um conjunto de recursos internos que você possui e a sua qualidade de saúde no seu momento atual. Inclusive aspectos de saúde mental. E a partir dos resultados dessa avaliação que você pode ir lá solicitar para o seu agente de saúde, ela mostra resultados que permitem um tratamento mais
particularizado, mais especializado daquilo que você precisa. Ela vai avaliar, por exemplo, o seu nível de autonomia, o seu equilíbrio, reflexo, coordenação, a qualidade da sua saúde mental, e a partir disso, inclusive, você pode receber encaminhamento para tratamento com especialidades médicas específicas para demandas identificadas durante essa avaliação. Então, é importante falar a respeito, né? A gente está compartilhando aqui um conjunto de conhecimentos para melhorar, contribuir com a melhora, né, da vida das pessoas, e é o tipo de caminho, é o tipo de recurso que às vezes a gente não acessa por nem saber que está à disposição, né? Poxa, que coisa importante isso, né? Tá sabendo, até para que as famílias estejam informadas e orientadas como, de repente, coisas, né? Ai, olha, tá acontecendo isso, tá ficando muito manhoso, que não sei o quê, mas poder entender o que de fato está acontecendo e como poder ajudar, como poder se posicionar frente àquela dificuldade, né? Através da informação correta, através de... Então, como isso é necessário e esclarecedor, né? É verdade. Conhecimento é uma ferramenta. Né? A gente hoje lida com diferentes tipos de conhecimento. Existe aquele conhecimento de redes sociais que deixa a gente meio que cativo, meio que distraído demais, a ponto de até entrar num ritmo de vida que é disfuncional, que em algum momento nos prejudica em alguma área. A gente perde tempo de sono, a gente perde qualidade de atenção. Existe aquele outro tipo de conhecimento que sabe, do jornalismo sensacionalista? Aquele que vai passar 3 horas do dia só falando de tragédia. É o conhecimento que, ao invés de te manter mais seguro, vai te deixar amedrontado. É o conhecimento que poderia te libertar no sentido de te deixar mais preparado para lidar com a sua realidade, mas te deixa amedrontado, te deixa inibido, te deixa de algum modo inseguro. E há esse conhecimento sadio, esse conhecimento nutritivo, esse conhecimento que produz efeitos para a melhora da vida. Eu acho que, atualmente, esse é um dos recursos, do ponto de vista humano, mais positivos que a gente pode ter a nosso serviço. Né? Muita gente, durante muito tempo, disputava terras, durante muito tempo se disputava ouro, durante muito tempo se disputava poder por força bruta, enfim, poder político. Hoje eu entendo que, para além de finanças, para além do petróleo, para além do ouro, ter bom conhecimento é uma riqueza, é um ativo precioso que a gente pode ter como um domínio e que vai influenciar nossa vida para melhor de muitas maneiras. Né? Assim como a saúde mental. O maior bem que a gente pode ter do ponto de vista da nossa materialidade, pelo menos, é ter uma boa saúde mental. Então cuide, né? Cuide. Escolha a fonte da qual você vai beber, né? Para que você tenha um conhecimento que seja algo produtivo, algo bom, algo que gere saúde, gere aí possibilidades e não fique ali, né, consumindo um conhecimento que pode ser algo adoecedor na sua vida. Então, acho que aí é uma dica super importante em relação a isso, né? Gente, olha, dá para ficar aqui horas e horas falando. Vocês já me ouviram dizer que, para mim, fazer esse podcast é um presente, porque eu tenho aprendido tanto, tem sido assim algo tão especial, e hoje não foi diferente, né? Hoje foi muito especial ter esse bate-papo. Eu sei que numa única conversa, um assunto tão amplo, tão profundo, sobre a vida humana, uma fase da vida humana, a gente não vai esgotar num único podcast, mas foi assim a oportunidade da gente falar desse tema tão necessário. Estamos envelhecendo, né? E a boa notícia é porque estamos vivos, mas a gente pode escolher como envelhecer. A gente não precisa envelhecer com pesar, olhando só as perdas que vão acontecendo naturalmente no desenvolvimento humano.
E as perdas, elas sempre estão presentes, né? Um bebê que nasceu, ele perdeu o útero materno que ele desenvolveu ali, que ele foi gerado para vir para o mundo, né? E conforme o ser humano ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo perdas e ganhos. Como dissemos, cada fase tem seus encantos e desencantos. Mas essa parte da vida, ela nos ajuda a entender que passamos uma caminhada. Nós temos uma trajetória, nós carregamos uma história de vida, onde tivemos coisas legais, boas, tristezas, perdas, dificuldades, sofrimento, mas como é que eu estou me preparando para essa fase da vida, que eu acho que uma das coisas melhores para a atualidade é a gente entender que a gente pode preparar a nossa velhice financeiramente, para que a gente possa ter dignidade, ter autonomia, ou mesmo que vierem limitações, a gente se preparou por aquilo e não acha que é responsabilidade dos outros. Então a gente poder preparar isso também, eu acho que é exercer uma boa mordomia da vida que Deus está nos dando em termos de longevidade. E a gente faz isso pensando que o amanhã vai chegar. Tem gente que vive como de forma tão assim displicente, não tendo um cuidado com a sua saúde física, emocional, espiritual, mental, enfim. Então, assim, vamos nos preparar para essa fase da vida ser uma fase onde a gente possa, inclusive, ter contentamento. Porque a Bíblia fala que os velhos sonharão, né? Sonharão, terão sonhos, é verdade. Né? Então, assim, sonhos, né? Poder sonhar e não se amargar de uma vida de escolhas erradas, mas poder entender o auto-perdão, né? Nesse sentido de ter a possibilidade de viver uma novidade de vida nessa fase tão especial. Então, se você já está aí, que nem eu, né, pôr no pezinho nessa fase, vamos pensar, né, vamos refletir. Se você é tão jovem, puxa vida, olha quanta oportunidade de conhecimento você está tendo para poder pensar lá na frente, né, e que Deus possa te abençoar em tudo, independente da fase que você está. Se apegue com Deus, seja essa pessoa que se deixe transformar por aquilo que Deus ele é capaz de fazer, porque Deus ele alcança mente, coração, histórias, não tem situação que Deus não possa intervir nesse sentido de nos ajudar a buscar melhorar, né? Apesar do sofrimento, apesar de limitações. Hoje a gente não conversou muito sobre quando as limitações chegam, o que fazer diante das limitações, mas assim, sabe, Daniel, eu tenho tido assim um privilégio de conhecer pessoas com histórias tão lindas que você olha e fala, meu, tinha tudo para dar errado, tudo, onde é que foi? E encontraram a beleza da vida, na simplicidade, porque não é no ter, mas né, no desenvolver um olhar para a vida, que isso você não compra, né? Você não vai lá e, olha, me dá um óculos para me enxergar a vida de uma forma diferente, mas você começa a aprender através das coisas o que realmente é importante. Mas enfim, eu poderia ficar aqui, gente, horas e horas falando, mas Daniel, eu não tenho palavras para te agradecer por toda essa sua atenção, né, de estar aqui compartilhando a sua experiência com a gente, dando dicas. Que Deus continue te abençoando. Amém. Ricamente, que você possa levar esse conhecimento para muitas vidas, que Deus abra espaços, oportunidades para você estar compartilhando. Um rapaz jovem, né? Jovem, mas compartilhando aí esse conhecimento, com essa fome de aprender, de ir lá, de estudar, né? Como a gente precisa disso. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo uma pessoa
que tem esse compromisso, né, com a vida. E isso é muito lindo, né? Que Deus continue multiplicando, abençoando você em tudo, para que você continue crescendo muito, né? E preparando outras pessoas. Né? Porque eu sei que você tem aí uma vertente de preparar, de estar ali ensinando, que Deus continue te abençoando. Amém. Eu agradeço por esse espaço, agradeço você, Simone, pela condução maravilhosa dessa entrevista, desse bate-papo. Agradeço a Igreja Cristã da Trindade mais uma vez, a cada pessoa que está acompanhando a série de podcast também. Estou acompanhando, comecei a acompanhar, não sabia, quando eu soube comecei a acompanhar, e agradeço a você interessado em acompanhar esse tipo de conteúdo também. Aquele tipo de conversa que a gente sai com mais energia até do que entrou, né? Porque a gente vai emendando cada assunto interessante e entendendo que a partir disso a gente está plantando aquela sementinha que pode ajudar alguém, que pode de alguma maneira influenciar num sentido positivo para uma mudança de atitude, de mentalidade. E então é uma honra para mim, é um privilégio, na verdade. Eu fico super feliz de ter esse espaço confiável, esse espaço de honra, né? Esse espaço familiar, né? Eu me sinto da casa, para compartilhar e falar com vocês também. Então, que esse espaço, esse podcast, gere muitos bons frutos, continue sendo muito próspero no sentido de geração de conteúdo para abençoar pessoas, para fazer diferença a nível de mentalidade, a nível de mudança de comportamento, a nível de realidade, para pessoas que vão, a partir daqui, coletar essas sementes, plantar essas sementes e colher bons frutos, que sejam frutos de 30, 60, 100 por um. E é isso aí, eu estou à disposição para outras oportunidades também, e quero dizer que, de alguma maneira, mesmo para você que, de repente, está passando por essa experiência de vida e quer se preparar melhor para ela, que esses conteúdos tenham sido proveitosos, e para você que, de repente, está nesse momento de vida e ainda não se sente suficientemente bem ou percebe uma série de prejuízos, uma série de dificuldades. Aqui é um público predominantemente cristão que está acompanhando essa transmissão. A gente sabe que o mal tem um prazo de validade, o bem não tem, ele é eterno. E para quem tem essa mentalidade cristã consegue entender isso com uma profundidade muito diferente, tá? Então, continue, persevere, busque ajuda, conte com pessoas que também querem ajudar, que estão dispostas e de braços abertos para ajudar. Que esse também seja um canal de onde você possa extrair muita ajuda a partir dos episódios que virão. Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Eu não sei se você quer compartilhar rede social, enfim. Quem quiser me acompanhar, @psicodanielmares, lá no Instagram, no Facebook. Tem algum conteúdo lá no YouTube? No canal Daniel M. Dias. Eu ainda estou nessa expectativa de alimentar mais conteúdos lá, parei tem um tempinho, mas vencerei com disposição. As dicas que eu estou dando aqui também preciso aplicar e continuar disseminando esse tipo de conteúdo por lá também. Por favor, né? Tem tanta coisa ruim, vamos fazer o que é bom. Vamos, né? Viralizar o bem, né? Vamos viralizar o bem. Daniel, muito obrigada por tudo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Viu? E com certeza terão outros momentos, né? Para um bate-papo aqui no Aprendendo com Elas. Então, que Deus te abençoe. Vai lá, curte, compartilha, comenta, né? Vai lá, ajuda outras pessoas a se beneficiarem desse conteúdo, tá bom? Aprendendo com Elas, com ele hoje aqui, nos ensinando, nos ajudando. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.